Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a Canção Nova, estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos. É um programa muito objetivo. Você manda a sua pergunta e nós respondemos. Quando é uma pergunta que tem resposta bem clara nos documentos da igreja, no catecismo, nas encíclicas, a gente responde de acordo com a doutrina da igreja, ok? Quando não é uma pergunta ligada diretamente à doutrina, a gente dá uma opinião. A opinião fica com ela quem achar que deve, ok? Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós nesse momento, para que a gente faça um bom programa, de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, você pode encaminhar suas perguntas para nós por vários meios. Temos o e-mail, pergunte e responderemos, @cançãonova.com. Temos o facebook.com/pergunte e responderemos, CN no final. E temos também o telefone, 12 31 86 26 00. Você pode também mandar a sua pergunta. Mande a sua pergunta de maneira assim, bem objetiva, bem sucinta, para que facilite, inclusive, a resposta, a gente possa ganhar tempo e responder o maior número de perguntas. Esse é o meu objetivo. Porque o que tem de pergunta aqui para respondida, meus irmãos, vocês não imaginam. É mais de 1000, ok? Então a gente precisa ganhar tempo. Quero mostrar aqui rapidamente esse devocionário de Santa Margarida Maria Alacoque, né? É um livrinho de devoções, de orações. Santa Margarida Maria Alacoque foi aquela santa francesa que lá por volta de 1620, né, teve aquelas aparições de Jesus mostrando para o seu coração, né? Então, meu coração é um coração humano, misericordioso. Ninguém perca a esperança, né, da sua conversão, da sua mudança de vida. Então está aqui, tem um resumo da vida dela, tem as orações básicas, é muito bonita a história de Santa Margarida Maria Alacoque. Ok. Muito bem, então vamos aqui às perguntas sem perder tempo, né? Muito bem. Aqui Vinícius Gonçalves pergunta o seguinte. Bom, antes só um minutinho, quero dizer o nome da cidade de vocês que estão aqui presentes no nosso auditório Santa Clara. Amigos de Vitória, no Espírito Santo, quem são? Vitória, bem-vindos. Lins, São Paulo, tá ali. Araruama? É isso mesmo, Rio de Janeiro. Cruzeiro, aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, capital. Espírito Santo, alguém do Espírito Santo aí? Castelo do Espírito Santo. Aí. E Volta Redonda, Rio de Janeiro. São Mateus, do Espírito Santo. Beleza. Araxá, Minas Gerais. Mineiro nunca falta aqui. Tá bom, gente. Olha, sejam bem-vindos. Vamos fazer esse programa juntos. Então a pergunta aqui do Vinícius Gonçalves pergunta o seguinte: como é que os santos podem interceder por nós, vivos, se a Bíblia diz que os mortos nada sabem? Veja, eu não sei qual é a passagem que ele se refere aqui, mas não é essa a doutrina católica. A igreja acredita desde o primeiro século que os santos intercedem por nós. Por que nas catacumbas de Roma, do primeiro século, os cristãos celebravam a missa sobre o túmulo dos mortos, os mártires, e deixavam até as relíquias ali em cima? Por quê? Para que eles intercedessem pela igreja. Então, sempre valeu na história da igreja. Agora, a pessoa fala da Bíblia. Eu quero explicar uma coisa aqui. A Igreja Católica é quem interpreta a Bíblia. Sabe? O documento Dei Verbum do Concílio Vaticano II diz assim, parágrafo 10. O ofício de interpretar a palavra de Deus autenticamente cabe exclusivamente ao magistério da igreja, ou seja, o Papa e os bispos.
E a Bíblia é difícil de ser interpretada. Você não pode pegar um versículo só separado, você tem que olhar todo o conjunto da Bíblia para tirar uma conclusão. Ok? Mas eu quero dar uma explicação aqui. Por exemplo, segundo o livro de Macabeus, tem uma passagem muito interessante. O que é a história de Macabeus? É quando a Palestina, lá por volta do ano 150 a.C., foi invadida pelos sírios pagãos, cujo rei se chamava Antíoco Epífanes IV. E ele fez uma profanação no templo de Jerusalém, queria acabar com a religião judaica, implantar ali, né, o chamado helenismo pagão, e introduziu, né, no templo a imagem do deus Zeus, Júpiter, né, aquilo que Daniel chamou de desolação da profanação. Né? Bom, aí Judas Macabeus começou então a combater os sírios. E ele teve uma visão interessantíssima que eu quero ler aqui. Está no segundo livro de Macabeus, no capítulo 14, versículo 11 e seguintes. Está escrito assim: ele assim armou a todos, não com segurança que vem das lanças e dos escudos, mas com a coragem que suscitam as boas palavras. Narrou-lhes ainda uma visão digna de fé, uma espécie de visão que os cumulou de alegria. Eis o que tinha visto. O que Macabeus viu na visão? Onias, que foi sumo sacerdote, já falecido, homem nobre e bom, modesto em seu aspecto, de caráter ameno, distinto em sua linguagem, exercitado desde menino na prática de todas as virtudes, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu. Olha a visão que Macabeus viu. Onias, sacerdote de Judá, que já tinha morrido, ele viu orando por todo o povo de Deus, já tinha morrido. Ok? Marca aí, 2 Macabeus 14, versículo 11, seguinte. Em seguida, apareceu do mesmo modo um homem com cabelos todos brancos, de aparência muito venerável, né? Nimbado por uma admirável majestade. Então, tomando a palavra, disse-lhe Onias, o mesmo sacerdote: eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, é Jeremias, o profeta de Deus. E Jeremias, estendendo a mão, entregou a Judas uma espada de ouro, dizendo estas palavras ao entregá-la: toma esta espada que Deus te concede e com a qual esmagarás os inimigos. Jeremias já tinha morrido há muito tempo atrás. Por quê? Porque Jeremias é do ano 600 a.C. Essa passagem aqui é do ano 150 a.C., muito tempo, 400 anos depois. Então, que é uma passagem bíblica, tem 2 passagens, numa página só da Bíblia. Okay? A igreja não tem dúvida da intercessão dos santos. Por isso nós fazemos as novenas, né? A história da igreja é cheia de palavras de grandes homens da igreja falando nisso. Por exemplo, São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, e do grego para o latim, São Jerônimo, lá do ano 340, mais ou menos, ele dizia, né, se os homens aqui em vida já rezavam uns pelos outros, imagina quando eles estiverem lá na glória de Deus. Né? São Paulo rezava pelas comunidades dele, São Pedro rezava. Se esses homens, aqui na terra, rezavam pelas comunidades, e Deus já tem, imagina agora que eles estão na glória de Deus, agora que vão rezar muito mais. Bom, quem quiser aprofundar nisso, eu sempre gosto de mostrar um livro que a pessoa complete o seu estudo. Não está aqui, mas depois eu posso mostrar. Não, está aqui sim. Está aqui sim, eu que não achei. A intercessão e o culto dos santos. Nesse livro aqui, eu coloco toda a doutrina da igreja sobre isso. Também falo aqui das imagens e das relíquias. Por que nós veneramos as imagens dos santos e as relíquias? Relíquia de 1º grau, 2º grau, 3º grau. Tem muita história bonita aqui contada por santos, ok? Eu me lembro que quando Santa Teresinha, me lembro que eu li, quando Santa Teresinha, com 15 anos de idade, ela queria entrar para o Carmelo de Lisieux e não podia, porque só podia entrar com 21 anos, né? Ela foi ao Papa Leão XIII, junto com o pai dela, e o Papa disse, minha filha, infelizmente não pode, só com 21 anos. Imagina uma menina entrar para o Carmelo, nunca mais vai sair até a morte. Ela disse, me apeguei com meus santos, Santo Agostinho, não sei qual é os outros santos. Olha,
o Papa abriu um precedente. E Santa Teresinha entrou para o Carmelo com 15 anos de idade, quando só era permitido entrar com 21. Ela chacoalhou o céu. É o que nós temos que fazer também. Ok? Por que Deus atende a intercessão dos santos? Porque os santos têm méritos diante de Deus. Os santos viveram de acordo com a vontade de Deus. Santa Teresinha dizia assim: no céu Deus vai ter que fazer a minha vontade, porque aqui na terra eu fiz a vontade dele. Teresinha não deixava por menos. Ela disse: eu vou passar o meu céu na terra, fazendo bem para todo mundo. Gente, faça a novena de Santa Teresinha, viu? Aquelas 24 Pai Nosso, 24 glórias, né? Olha, de repente você ganha aquela rosa vermelha lá, ela está trazendo para você uma graça. Muito bem. Abádio Félix: o casal de namorados que está mantendo relações sexuais é permitido comungar? Claro que não. Está vivendo em pecado mortal. Isso chama-se fornicação. Está cheio de passagens na Bíblia dizendo que fornicação. O que é fornicação? Fornicação é alguém que não é casado, vive a vida sexual. Isso é pecado contra o sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Gostaria de saber qual parte da Bíblia fala a respeito disso. Olha, está cheio de passagens na Bíblia. Se a gente pegar aqui a Bíblia, por exemplo, onde tem o índice temático, onde aparece aqui o índice que dá, por palavra, as citações, se a gente pegar aqui a palavra fornicação, vou pedir para o câmera dar um close aqui, nada como mostrar, aqui ó, fornicação. Fornicação, o que é isso? Duas pessoas que não são casadas, namorado, noivo, vivem vida sexual. Olha quantas citações tem aqui na Bíblia, falando que é proibida a fornicação. A palavra exprime tanto a fornicação simples como o adultério. É infâmia que provoca a ira de Deus. Deuteronômio 22, 21, Provérbios 23, 27, Eclesiástico 9,10, 19. Está cheio de passagem. Mas tem uma passagem muito interessante que eu gosto de lembrar, que é a seguinte. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4. São Paulo fala, quando ele fala da vida sexual dos casais, 1 Coríntios 4, 7, eu vou ler aqui, São Paulo fala assim, quer ver? Eu falo disso aqui para os casais, nos encontros de casais, para os noivos, né? São Paulo fala assim, 1 Coríntios 4, 7, está aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso? Não, 1 Coríntios 7, 4. 1 Coríntios 7, 4. Ele diz assim: a mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence ao seu marido. Ele não está dizendo a namorada não pode dispor do seu corpo porque ele pertence ao seu namorado. Não, nem noivo, é o marido e mulher. A mulher não pode dispor do seu corpo, ele pertence ao seu marido. E da mesma forma, o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua mulher. Ponto final. Ou seja, vida sexual é para marido e mulher. Agora, eu não sei onde é que as pessoas estão buscando uma outra interpretação da Bíblia, diferente do que a igreja dá. Gente, quem interpreta a Bíblia é a igreja. Eu estou vendo agora um monte de interpretações que não são de acordo com o magistério da igreja. Esse dia eu estava num outro programa, alguém perguntou assim, não tem lugar na Bíblia nenhum que José foi casado com Maria. Então eles viveram em coabitação apenas. Então qualquer casal pode apenas viver em coabitação. O que é isso? O anjo falou para José, não temos que receber Maria como tua esposa. Esposa é casamento. Como é que não foram casados? Mas a pessoa diz que um padre falou que eles não casaram, então, quer dizer, deturpa a Bíblia para aprovar uma coisa que a pessoa está inventando. Gente, isso é seríssimo. Isso tem nome, heresia. Vamos aprender com a igreja, vamos aprender com o catecismo da Igreja Católica. Eu vou ler aqui um parágrafo do catecismo, eu marquei aqui, 2353. Que fala dos noivos. Olha o que diz aqui. 2353. Diz assim, sobre a vida sexual. Diz assim, 2353.
Não, aqui, na verdade, está falando da fornicação. A fornicação é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. Livre quer dizer que não são casados. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana. Parágrafo 2350. Mostra aqui, João. Dá para mostrar? Ó, eu gosto de mostrar para a pessoa saber que eu não estou inventando coisa. Os noivos são convidados a viver a castidade, na continência, ou seja, não viver vida sexual. Nesta aprovação, eles verão uma descoberta do respeito mútuo, uma aprendizagem da fidelidade e da esperança de receber ambos da parte de Deus. Reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Ajudar-se-ão mutuamente a crescer na castidade. Está mandando até os noivos viver a castidade, muito mais o namorado. Sabe, eu estou gastando um pouco de tempo nisso, porque eu estou vendo essa coisa aqui se repetir. Sabe, para o mundo, gente, para o mundo, para a mídia secular, namoro virou sinônimo de vida sexual, não é verdade? Sim. Mas não podemos deixar que isso aconteça dentro da igreja. Não é a lei de Deus. Que o mundo quer viver assim. Agora, nós não podemos entrar no mundanismo. Aí nós vamos ofender muito a Deus. Sabe, essas coisas vão ficando, parece que a lei de Deus parece que vai caindo de maduro. Daqui a pouco nós estamos vivendo igual o mundo vive. Aí vale tudo. Ah, não, pelo amor de Deus. Não tem condição. Muito bem. Nancy Santos, eu gostaria de saber sobre a glândula de pineal. O que a igreja pensa sobre isso? Ô Nancy, problema de medicina, a igreja não tem a igreja não opina sobre problemas de medicina, só de religião, de moral, ok? Então, sinceramente, não vou dizer nada porque não tem um parecer da igreja sobre isso. Não tem. Então, pergunte aí para o pessoal da medicina, médicos, etc., que tem esse trabalho. Elisandro Amanda Batista. O Papa é como se fosse Deus na Terra, ele é infalível. Não. Amanda, olha, o Papa ele é infalível quando? Quando ele proclama um dogma, ok? Uma verdade de fé, que o Papa define para o resto da vida da humanidade, o resto da vida dos cristãos. Quantas vezes um Papa proclamou um dogma na igreja? Não mais do que 12 vezes. Só nesses momentos que o Papa é infalível. Quando o Papa escreve uma encíclica, é claro que tem que haver todo o respeito com a encíclica, mas ele é infalível, de acordo com a doutrina da igreja, está aqui no parágrafo 899 do Catecismo, quando ele diz assim: declaro, defino como verdade de fé, porque dogma quer dizer verdade, verdade de fé, isso, que todos os cristãos devem crer. Por exemplo, Imaculada Conceição, um Papa proclamou como dogma de fé, Papa Pio IX, não é? 8 de dezembro de 1854, proclamou como dogma de fé: Maria não teve pecado nem original e nem pessoal. É interessante que 4 anos depois ela apareceu para Bernadette, e quando Bernadette quis saber o nome dela, ela disse: Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. Que o Papa 4 anos antes tinha proclamado como dogma de fé. Maria veio confirmar. Depois o Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Pio XII disse: definimos como verdade de fé que Maria, ao término da sua vida terrena, foi elevada ao céu de corpo e de alma. A única criatura que a igreja, além de Jesus, que a igreja diz que já foi para o céu com o seu corpo. Todas as outras pessoas vão ressuscitar quando Jesus voltar. Maria já foi. Eu tenho um livro, que está aqui, A Minha Igreja. Nesse livro eu explico todas essas coisas. As vezes que o Papa proclamou um dogma de fé, todas as outras vezes, né? São mais ou menos 12, 13 vezes, entende? E muitas outras coisas sobre a igreja. A gente precisa estudar, sabe, gente? Porque senão a bola passa no vão da perna da gente. A pessoa de outra religião fala uma coisa, você fica aí
Não, não pode. São Pedro fala assim, 1 Pedro 3,15, né? Estai preparados para dizer aos outros a razão da sua fé, da sua esperança. Sabe, a gente tem que ter uma fé robusta. Perguntou, responde. Não fica aí. Toda hora eu recebo pergunta assim, olha, uma pessoa evangélica me disse isso, 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 e daí? E daí responda o que a igreja te ensinou. Entendeu? Quer dizer, precisa ter um pouco mais de firmeza na nossa fé. Né? Para ter firmeza tem que estudar. Né? Bom, por que celebrar a missa de sétimo dia? Cássio Gomes. Cássio, porque é um costume muito bonito na história da igreja. Por que sétimo dia? Porque a nossa vida ela é cíclica, toda semana, né? Então, depois que se enterrou uma pessoa, 7 dias depois, então, recomendar a alma da pessoa para Deus, rezar por ela, é bonito. Não é obrigatório. Não é obrigatório. A igreja não tem que fazer isso, não é pecado. Não. Mas é um costume bonito que todo mundo faz, né? É bonito, reúne a família, né? A gente consola os parentes, etc. É isso, entendeu? Flaviana Reis, qual a diferença entre blasfêmia e murmuração? Flaviana, blasfêmia é você ofender a Deus, ou por palavra, ou por pensamento, ou por ato. Ou por tentação, tentar a Deus. Por exemplo, né, quando o demônio chegou para Jesus, naquela tentação no deserto, vamos lá para o alto, o pináculo do templo, que é o lugar mais alto, e de lá você se joga lá para baixo, porque está escrito no Salmo 90, que os anjos vão te sustentar nas suas mãos, para que teus pés não tropecem em alguma pedra. Jesus falou para o demônio, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Ou seja, você quer que, né, Deus faça um milagre só para eu aparecer, né, descer bonito, na mão dos anjos, o povo aplaudir. Esse não é meu messianismo. Meu messianismo é o messianismo da cruz. Então, o tentar a Deus, ofender a Deus, blasfemar, falar contra, isso é blasfêmia. Agora, a murmuração é diferente. Murmuração é reclamação. Aquela pessoa, o Dom Lamúria, de tudo ele reclama. Está chovendo, está ruim. Está sol, está ruim. Está frio, está ruim. Está tudo ruim. Né? A murmuração, gente, é terrível. A pior pessoa que tem é aquela pessoa que fica do seu lado murmurando, reclamando. Ela envenena o oxigênio do ambiente. São Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Não fica aí reclamando, não. Olha para trás um pouquinho, que nem aquela história do rapaz que chorava porque não tinha um tênis. Aí, caminhando, ele encontrou um outro que não tinha os pés. Parou de chorar na hora. Pelo menos tem o pé, mano, e o outro não tinha os pés. Para de murmurar. Ok? Então, a diferença é essa aí. Michel Barbosa. Li um artigo seu que diz que a Igreja Católica criou as universidades e a civilização europeia. Verdade. Não sou eu que digo isso. Que eles são os grandes historiadores, por exemplo, grandes historiadores hoje de Harvard, estão colocando isso. Quem construiu a civilização ocidental, Thomas Woods, né, que é PhD em História Moderna da Universidade de Harvard, coloca isso clarinho naquele livro dele, né, como a igreja construiu a civilização ocidental. Okay? Aí ele continua. Li recentemente um artigo de um historiador que diz que essa alegação é mentira. Mentira que a igreja construiu a civilização ocidental. Então, quem construiu? Por que todo o Ocidente é cristão? A Igreja Católica. Quando o Império Romano desabou, em 476, que não sobrou nada, a única coisa que sobrou foi a Igreja Católica. E a igreja teve que sustentar a civilização na mão. Os monges, os papas, os bispos, os mosteiros. Daí surgiram as universidades católicas. Quem fundou Cambridge, Oxford, Salamanca, Valladolid, Sorbonne? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Bolonha, na Itália, no ano 1100. Montpellier, na França, para estudar medicina. A Igreja Católica é a mãe das universidades. Quer dizer, eu escrevi um livro, uma história que não é contada. Esse livro, eu conto nesse livro o que realmente
Infelizmente, as universidades não contam. Entende? Que a igreja foi a matriz das universidades. A igreja foi que cuidou de todo o desenvolvimento da música, da arte, da agricultura, do direito, da economia. Sabe, o Dr. Thomas Woods, esse que eu acabei de citar, um livro dele, uma história, como a igreja construiu a civilização, é um livro que todo universitário precisava ler. Por isso que eu escrevi um livro meu, parecido, uma história que não é contada. Porque são coisas que, infelizmente, não contam na história nas universidades. É fácil bater na igreja, mas ninguém gosta de mostrar as coisas bonitas que a igreja fez. Bom, está aí. Catarina Letícia, o que a Igreja Católica diz sobre o Girls Power, empoderamento feminino? Uma mulher ou menina católica pode apoiar? Catarina, se eu entendi bem esse empoderamento feminino, empoderar quer dizer dar poder. Eu acho que isso mais ou menos está meio ligado com o feminismo. A igreja não gosta desse negócio de feminismo nem de machismo. A igreja quer homem e mulher se amando. Quando Deus viu Adão triste, deprimido, lá no paraíso, sozinho, Deus disse, vou te dar uma ajuda adequada. Opa, o que vem aí? Aí Deus fez Eva. Quando fez Eva, Adão babou, né? E disse, agora sim, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, a carne da minha carne, ela vai se chamar mulher. Por quê? Porque mulher é o feminino de homem no hebraico. Homem é ish, mulher é isha. Você vai chamar, ela vai chamar. Está lá no Gênesis 2:24. E Deus disse, né? Por isso o homem deixa a casa do seu pai, da sua mãe, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Sereis, né? Unidos no amor. Ninguém vai bater em ninguém, ninguém vai mandar em ninguém. Vocês vão resolver tudo juntos. É isso que Deus quer. Deus não quer esse negócio de empoderamento feminino, empoderamento masculino. Quando São Paulo fala assim, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela na cruz. Como é que o Papa João Paulo II interpretava isso? João Paulo II interpretava assim, a mulher ser submissa ao marido, sub quer dizer debaixo, submissão, debaixo de uma missão, ou seja, o homem tem uma missão, pai, trabalhar, manter a casa, educar os filhos, a mulher ajuda essa missão dele, ajuda, mas não é ajuda assim, você é minha escrava, eu vou falar, você vai calar, não, eu vivi 40 anos casado, como minha mulher me ajudou, como me ajudou, quando ela morreu, que falta me fez, era submissa, eu tinha uma missão, ela ajudava na missão, minha missão de evangelização, minha missão de escrever livro, ela escrevia os livros para mim, digitava, sabe, aí, nós temos que acabar com esse negócio de machismo e feminismo, Deus fez o homem e a mulher para se amarem, amai-vos uns aos outros, entende? Então esse negócio de girls power aqui, me parece que está meio ligado com isso, não sei, anda aparecendo uns termos novos, né, e a gente que não estiver esperto aí na internet acaba ficando meio por fora. Né? Intervalo? Ok, vamos fazer o nosso intervalo e a gente já volta aí para completar as perguntas. Só um minutinho. Muito bem, já de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Viram aí como é rápido o intervalo? Muito rápido, por quê? Porque não tem propaganda. Então, quem é que mantém essa televisão? Você sabe, é você. Como é que as outras televisões são mantidas? Pelos comerciais, né? Então, tem um programa, você vê lá, patrocinador, sei que, empresa tal, patrocina tal programa. Aqui quem é o patrocinador? É você. É a sua contribuição. Depois a Canção Nova te agradece e pede que você seja fiel, não é? Porque as despesas não diminuem, só aumentam, não é verdade? Só aumentam. Então, a Canção Nova pede, por quê? Porque é para salvar almas, é para trazer as pessoas de volta para Deus, ok? Uma das maneiras de você ajudar a Canção Nova, olha, é nessa água aqui. A Canção Nova tem uma produção de água aqui, num poço 100% aprovado. Essa análise química foi feita no laboratório na França, é água da melhor qualidade, ok? Se você quer ajudar a Canção Nova, divulga essa água, água da Canção Nova, ok?
tem de todos os tipos de recipientes, entende? Então, o pessoal que puder divulgar isso, é um jeito de você ajudar. Outra, adquirir os livros, os produtos da Canção Nova. Não há produtos que não sejam ou de evangelização, e essa água aqui, que a igreja, né, Canção Nova oferece. Muito bem, eu quero, antes de entrar ali nas perguntas que chegaram por e-mail, tem aqui a pergunta da Inês. Manda um abraço para Maria Ribon. Está aí, quem é a Inês? Está aí um abraço para a Ribon, Maria Ribon. Rezando o rosário sem os mistérios tem importância ou é mesmo necessário? É necessário porque, o rosário é a contemplação da vida de Cristo. Então, antes de cada dezena, parar e contemplar, né, os mistérios, né, da infância, da vida pública, da paixão e depois da glorificação, isso é que dá ao terço, né, a consistência dele. Mostra que o terço não é mariológico, é cristológico. O terço é centrado em Cristo, é cristocêntrico. Não é? Cristo é o fundo de meditação do rosário. A gente reza junto com Nossa Senhora. Ok? Então está aí. Eu quero mostrar aqui alguns livros que sempre é bom a gente mostrar. As consequências da pornografia. Isso aqui, gente, é uma tragédia hoje. A pornografia. Via computador, via celular, via iPad. Olha, está fazendo mal para as crianças, para os jovens, para os casais. Para terem ideia, eu escrevi esse livrinho aqui porque eu estou assustado com esse assunto. Nos Estados Unidos, um estado chamado Utah, o governador declarou problema de saúde pública a pornografia no estado. Porque os psicólatras chegando à conclusão que tem já pessoas ficando até alienadas, sem conseguir, às vezes até sem poder trabalhar, tão viciadas que ficaram na pornografia. Além de ser algo altamente pecaminoso. São Paulo fala, vós sois templo do Espírito Santo, não profanem o templo do Espírito Santo com pornografia, com sexo fora do plano de Deus. Bom, e uma coisa que eu tenho feito, que eu gosto muito, e que eu acho que é um meio de evangelização muito bom, é a vida dos santos. Santo é santo, né? Então, São Felipe Neri, o apóstolo de Roma, né? Nos meus momentos de lazer, eu fico estudando a vida dos santos e escrevendo. São Bento, pai da Europa. São Bento vocês imaginaram o que São Bento deixou para o mundo, gente? Os beneditinos. São Bento é lá por volta do ano 500. Eu vou dar só um dado aqui para você, que eu gosto de repetir. Sabe quantos papas já foram beneditinos? 24 papas. Olha o que esse homem deixou para a igreja. Sabe quantos bispos? 15.000. Santos canonizados, 1.500 santos canonizados beneditinos. Quantos mosteiros beneditinos já existem no mundo? 37.000 mosteiros. Veja o que um santo faz na igreja, né? É uma coisa impressionante. Santo Antônio dispensa comentário, né? Santo doutor da igreja, um homem que morreu com 36 anos e pregava para o Papa, doutor da igreja. São José de Anchieta, esse aqui eu destaco por quê? Porque é patrono do Brasil. Uma coisa que pouca gente sabe é que os bispos do Brasil, depois que o Papa Francisco proclamou São José de Anchieta santo, canonizou, os bispos do Brasil, a CNBB, proclamaram São José de Anchieta co-padroeiro do Brasil. Então nós temos Nossa Senhora Aparecida e São José de Anchieta. E a vida desse homem, gente, é uma coisa extraordinária. Veio para o Brasil com 19 anos, viveu no meio dos índios, ameaçado de morte várias vezes. Olha, é uma história, é coisa de santo mesmo. Vale a pena a gente ler para a gente aprender um pouco da beleza das coisas, né? Aí de Deus. Vamos aqui às perguntas que já chegaram. Márcia Carvalho, são perguntas que vieram por e-mail. Posso comungar por outra pessoa que não é casada na igreja? Ô Márcia, você não pode comungar por outra pessoa, você pode colocar com a intenção da outra pessoa, ok? Rezar pela, né? Mas a comunhão é sua. Porque comunhão, o que é? É você fazer comunhão com Cristo, união com Cristo. E na união com Cristo,
Você faz as orações de intercessão, de louvor, de agradecimento. Então você coloca a intenção pela pessoa. Isso é válido e deve fazer, é bom que faça. Ok? Igor, do Paraná. Por que na imagem de Nossa Senhora da Defesa tem uma criança abraçada com a Virgem Maria? Na imagem, a Virgem Maria está lutando com o demônio. É para mostrar que ela é defesa. Quando uma criança está com medo, o que ela faz? Corre para o colo da mãe. Então a gente também, quando está com medo, tem que correr para o colo de Nossa Senhora. É isso. A imagem procura representar uma espiritualidade. Ok? Maria é protetora, é mãe, defesa. É isso. Não é? Fábio Pessim. Qual a diferença entre coroinha, acólito, sacristão e cerimonialista? O coroinha são as crianças que ajudam na missa. Elas não recebem nenhuma investidura. É apenas catequizadinha, ajuda a missa, aquelas coisas simples. Né? Muito bom. A igreja estimula muito, por quê? Porque muito menino que foi coroinha, de repente vai para o seminário, quer ser padre. Volta. Acólito, aí ele já recebe uma função na igreja. Ele é investido com uma função de acólito. Então ele pode fazer leitura, ele pode fazer outras coisas na missa. Tá? Depois, o sacristão é aquele que cuida da igreja. Né? Cuida da igreja, prepara o altar para a missa, tal, as coisas todas da igreja, é o sacristão. O cerimonialista é aquele que ajuda o presidente da celebração. Normalmente, você tem um bispo celebrando, você tem um cerimonialista, que às vezes é um padre, que então, especialmente quando é uma cerimônia assim, mais destacada, né? Não sei, ordenação de um padre, tal. Então, alguém faz o papel de cerimonialista, cuida da cerimônia, é isso. Não quer ser identificado, não tem problema. Primos de segundo grau podem namorar e posteriormente se casar? O Código de Direito Canônico diz que não. Primo-irmãos são aqueles que são filhos de dois irmãos casados com duas irmãs, né? Aí os filhos são chamados filhos irmãos, primos e irmãos. O primo de primeiro grau é quando são dois casais que não são irmãos, e aí os filhos, ou seja, eles têm os mesmos, os primos irmãos, eles têm os mesmos avós, de pai e de mãe. São dois irmãos casados com duas irmãs, assim. O primo de primeiro grau é quando ele tem um avô, que o outro também tem. E o primo de segundo grau é quando ele tem os bisavós iguais. A igreja, o Código de Direito Canônico, né, diz que não devem casar. Por quê? Por problema de saúde. Porque pode haver, a gente sabe, quem estudou um pouco de genética, né, do monge Mendel, que descobriu as leis da genética, sabe que às vezes cruza no dependente duas tendências negativas. E a pessoa pode ficar prejudicada. Agora, o código diz aqui que, às vezes, o bispo pode liberar. Dependendo de um parecer médico, o médico achar que não tem problema, tal, de repente... Mas veja, não é tanto uma opinião da igreja, é da medicina. Mas é a igreja para evitar, né? Então, ela pede que não haja esse tipo de casamento com os primos. Tem tanta gente para a gente casar, né? Para que casar com primo, né? O povo da roça que casava muito primo com primo, porque tinha pouca gente ali, né? Então ela casava ali mesmo. Mas não é bom não. Não é bom não. Flaviano, João Pessoa, na Paraíba. Qual a posição da igreja sobre as supostas aparições de Medjugorje? Olha, o Flaviano, o Papa Francisco nomeou uma comissão que está analisando, não tem um parecer final ainda, mas a comissão já emitiu sinais favoráveis. Tem autorização para pessoas irem para lá, não tem problema, mas não houve ainda uma definição final, dizendo, por exemplo, que todas as mensagens são realmente revelações de Nossa Senhora. Então, eu penso que mais um pouco de tempo é capaz de sair aí uma definição. Eu vou dar uma opinião minha. Eu estive em Medjugorje 3 vezes. Meu sentimento, não é uma decisão de igreja nem nada, meu sentimento é que as aparições são autênticas. Porque eu vi ali muita fé, muita devoção, muita oração, muita unção ali, sabe?
Então, o sentimento que a gente tem é que Nossa Senhora pisou ali mesmo. Mas, esperamos a palavra da igreja. Gisele e Renata, qual a melhor idade para batizar? Com quantos dias ou meses de vida? A igreja pede, Gisele, que a criança seja batizada tão logo seja possível. Então, nasceu hoje, domingo já vai ter batismo. Se você conseguir já inscrever a criança, vai batizar, batize logo. Por quê? Por quê, gente? A gente sabe que a criança nasce com o pecado original. O que é o pecado original? É separação de Deus. Cristo foi nos buscar. Agora, quando é que a gente passa a ser membro do corpo de Cristo, membro da igreja, herdeiro do céu, filho de Maria? No batismo. Então, a igreja quer que seja o mais rápido possível. Aquela criancinha que não é batizada é amada por Deus, mas não é ainda membro da igreja, não é membro do corpo de Cristo. Volta a ser herdeira do céu, volta a ser filha de Deus no nível sobrenatural. No nível humano, é claro que é filha de Deus, mas passa a ser Deus no nível sobrenatural. Então, o Código de Direito Canônico, que rege a vida da igreja, fala que deve se batizar o mais rápido possível. Ok? Antigamente, a igreja dava indulgência plenária para os pais que batizasse o filho no dia do casamento, do nascimento. Então, as crianças eram batizadas, sabe aonde? Na capela das maternidades. Eu tive 9 irmãos, agora 2 já morreram. Minha mãe dizia que nós éramos batizados na capela da maternidade. Nascia, enxugava bem e já levava para a capela. E ali já era batizado. Era, porque os pais ganhavam indulgência plenária da igreja. Isso faz a gente entender a importância do batismo, né? Hoje, claro, não precisa ser assim. Hoje nasce muita criança, então, normalmente, todo domingo tem batizado, né? E tem agora que os pais têm que preparar, tem o curso de preparação para o batismo. Tudo isso deve ser feito. Natália Couto, existem muitos grupos da renovação carismática e, inclusive, novas comunidades de vida que nos encontros de oração utilizam músicas protestantes. É correto? Ô, Natália, tem música protestante muito boa. Muito boa. Não tem problema, não tendo erro. Agora, evidentemente, na missa não deve usar. Por quê? Porque a missa é litúrgica. Então, uma missa de Nossa Senhora, você vai cantar a música de Nossa Senhora, e não tem música protestante sobre Nossa Senhora. Na hora da Eucaristia, da comunhão, é música da Eucaristia. Não tem música protestante sobre a Eucaristia. Agora, nos encontros, né? Até no grupo de oração, uma música protestante boa, que fale de Jesus, tranquilo. Sabe, o Papa Paulo VI dizia assim, que às vezes Deus fala até pela boca dos ateus. É verdade. Então a gente não deve ter medo daquilo que é bom. Aquilo que é bom é bom. Agora, vamos usar tudo no lugar certo. Isso é que é importante. Ok? Santo Agostinho dizia assim, se a verdade vier da boca do demônio, é verdade. Ué, o demônio falou para Jesus, Salmo 90, salta lá do pináculo do templo, e está escrito, os anjos vão te sustentar nas tuas mãos. É verdade. E foi o demônio que disse. É verdade, é verdade. Então, sabe, a gente não tem que jogar fora tudo, não. Vamos lá. Eline Soeiro. Agora, quero dizer uma coisa. Hoje nós temos muitas músicas católicas maravilhosas. Então, claro que a gente tem que privilegiar as músicas. Nossa, aqui na Canção Nova, então, que tem de músicas maravilhosas, né? Não só a Canção Nova, toda que é comunidade, né? Porque em algumas fotos e imagens de Nossa Senhora e de Jesus, seus corações estão visíveis. É para mostrar a devoção ao coração de Jesus, coração de Maria. Né? Nós temos 2 festas litúrgicas na igreja. Festa do Sagrado Coração de Jesus, fruto desse livrinho, dessa devoção que eu mostrei aqui, de Santa Margarida Maria Lacoque. Olha o coração dele aqui, né? Ele mostrou o coração dele na mão, para dizer o quê? O coração é o símbolo da ternura, da misericórdia. Então, as imagens, elas são uma linguagem. Então, quando o coração aparece ali exposto, é uma linguagem, para mostrar o quê? Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Então, essa
oração, né? Sagrado Coração de Jesus, tem de piedade de nós, né? Então, é para invocar isso, despertar isso. Shirley Amaral, que a igreja diz sobre correntes de oração, aquelas que aparecem no WhatsApp pedindo para enviar para outras pessoas, se não fizer algo de ruim irá acontecer. Esquece, a igreja não aprova nada disso. Gente, a igreja nunca faz essas coisas. A igreja recomenda, tal, né? Mas a igreja não impõe essas coisas. Se você recebeu isso, quer passar para o outro, passa. Mas esqueça esse negócio que se não passar vai ser castigado. Bobagem. Não existe isso. Não quer ser identificado. Qual idade e principais condições para uma mulher entrar para o Carmelo ou ser freira? Normalmente, eu já falei 21 anos. Não sei se hoje há alguma flexão nisso. Não sei, mas por quê? Porque a pessoa que entra para o Carmelo, principalmente as carmelitas descalças, não sai mais do Carmelo. Só sai para ir para o cemitério. Conversa com os parentes através da grade. Da grade. Olha, eu dou aula aqui no Carmelo de Aparecida. Sabe como é que eu dou aula para as irmãzinhas? As irmãzinhas ali, uma grade de madeira aqui, e eu do lado de cada grade. Sentado na mesa aqui, a grade aqui, e as irmãzinhas do outro lado. Ninguém entra no Carmelo e elas não saem do Carmelo. Só entra o padre para celebrar a missa para elas. Então não pode entrar com 15 anos. Por isso que Santa Teresinha, com 15 anos, quis porque quis um milagre do céu. Aí o poder da intercessão, né? Santa Teresinha conta no livro dela a história de uma alma. Ela diz que ela voltou para casa em prantos. Ela fez o pai sair da França, né? O pai saiu da França, foi lá, conseguiu conversar com o Leão XIII e não conseguiu. Ela se agarrou com o sangue e depois o Papa autorizou. Mas é muito pouco uma criança com 15 anos, num Carmelo, né? Fernanda Curitiba, o que a igreja pensa sobre a hipnose e regressão? Ela é contra? Veja, não é um problema de religião, é um problema de psicologia, parapsicologia. A igreja não é contra a hipnose se a pessoa tem capacitação e tem competência, porque é muito sério mexer com hipnose. Agora, qual é a condição que a igreja coloca? Que não misture nada com esoterismo. Eu vou fazer regressão em você para você ver como você era uma outra pessoa que já morreu e que encarnou em você. Aí é espiritismo. Aí a igreja não aceita. Entendeu? Há um tipo de regressão que não usa nada de outras vidas. Apenas regride a pessoa até a idade dela mesma. Não tem história de outras vidas. Então, alguns casos, dos parapsicólogos competentes, a igreja não tem um parecer contrário a isso. Ok? Enfim, a igreja não quer que faça coisa sem habilitação profissional e que não se misture com alguma coisa que não bata com a doutrina católica. O que mais? Acabou? Ok. Nós vamos ter uma pessoa que vai entrar agora aqui no ar, a Valdênia Vieira, que vai dar um recadinho importante para nós sobre a campanha da Canção Nova que nós estamos precisando fechar, porque está difícil esse mês, ok? Coloca aí para nós, faz favor. Uma boa tarde, professor Felipe Aquino, uma boa tarde para todos que estão nos acompanhando nesse momento no programa Pergunte e Responderemos. Peço licença para vocês, porque hoje é quarta-feira da Divina Providência, um dia muito especial na Canção Nova, onde nós recordamos o cuidado de Deus conosco, onde nós proclamamos porque testemunhamos, porque no nosso dia nós experimentamos Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Um dia de partilha, um dia onde nós experimentamos, como eu falei, todo esse cuidado, toda a graça de Deus. E eu estou aqui num lugar muito, muito especial. Eu quero contar para vocês como também começou toda esta experiência da providência de Deus na Canção Nova. Eu estou no oratório de Nossa Senhora das Graças. Você que está aí nos acompanhando pela programação da TV Canção Nova,
Quem já conhece a Canção Nova, a Chácara de Santa Cruz, os nossos acampamentos, provavelmente já veio aqui, já rezou com Nossa Senhora. Vou contar para vocês um pouquinho dessa história, para que você também possa confiar nesse Deus que cuida de nós. E nós aqui da comunidade Canção Nova experimentamos o cuidado de Deus também pelas mãos da Virgem Maria. Estou com uma medalhinha, vou tirar aqui do meu bolso, medalhinha de Nossa Senhora das Graças. Vou mostrar para quem está nos acompanhando agora. Olha só, gente, essa medalhinha aqui, não essa, né, mas uma semelhante a essa, Monsenhor Jonas fez uma experiência com a Virgem Maria e com a providência divina. E essa experiência eu quero compartilhar com você para que nós aumentemos nossa fé, nosso amor, nossa devoção à Virgem Maria, mas também a nossa confiança no cuidado de Deus pelas mãos dela. Então eu vou ler como Monsenhor Jonas, como tudo começou, né? Afinal de contas, na Canção Nova foi ela quem tudo fez. Vou ler um pouquinho da partilha do Monsenhor Jonas, onde ele fala para nós dessa experiência com Nossa Senhora das Graças. Olha só, hein? Ele diz assim: a primeira vez que usei uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, na esperança de que ela adquirisse aquele lugar para nós, foi na Casa de Areias, em São Paulo, no ano de 1974. Faz tempo que a Virgem Maria está presente na nossa história, hein? Depois que conversamos com Gandur Zeraik, sobre ele e sua esposa cederem para nós a fazenda para realizarmos o encontro, os primeiros encontros que a comunidade fazia, ainda nem era comunidade, né? Era o Maranata, experiências de oração. E aí o Monsenhor Jonas vai dizendo aqui para nós, experiências de oração, também os ágapes, fomos no local, ele diz, fiz uma oração. Entre as brechas do assoalho da sala, que viria a ser a sala de palestras, em um vãozinho, deixei uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças. A segunda vez se deu em Queluz, em setembro de 1976, onde o Monsenhor Jonas vai contando para nós aqui, olha. Deixa eu virar aqui a página. Sim, ó, só uma ajudinha para virar para você. E ele vai dizendo, em 1976, quando fomos escolher o local onde eles doariam para a construção da nossa casa de retiros. Canção Nova, a Casa de Maria. Recordo-me bem, havia uma arvorezinha ali. Entre as raízes, eu plantei a medalhinha de Nossa Senhora das Graças. E foi a segunda vez. E depois Monsenhor Jonas fala da experiência da medalhinha de Nossa Senhora das Graças aqui na Chácara de Santa Cruz. E ele diz assim, Maria mais uma vez passou à frente. Ainda testemunho o terceiro lugar onde eu coloquei a medalhinha na Chácara de Santa Cruz, em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. No lugar onde mais tarde construímos esse lugar onde nós estamos, esse oratório de Nossa Senhora das Graças. A imagem de Nossa Senhora que ali se encontra foi uma doação saudosa da tia Laura, que acompanhou nos primeiros momentos. E o Monsenhor Jonas aqui, neste lugar, deixou a medalhinha de Nossa Senhora e ele diz que em cada lugar ele fez uma oração, pedindo que Nossa Senhora providenciasse aquilo que era necessário. Então, no dia de hoje, nós estamos pedindo que a Virgem Maria providencie na sua vida e na sua casa o que é necessário. A gente já vai voltar aí para os estúdios, mas lembrando neste dia esta devoção à Nossa Senhora e a certeza de que ela cuida de nós. Monsenhor Jonas deixava a medalhinha e rezava. Vou rezar com você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por todos os nossos sócios nós rezamos, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora das Graças esteja na sua vida e que ela providencie aquilo que você precisa. Deus abençoe. Muito obrigado, Valdênia. Tá aí. Onde o Padre Jonas começava alguma coisa, ele colocava uma medalhinha de Nossa Senhora e rezava. E olha, dali a pouco tinha uma coisa acontecendo naquele lugar. Assim foi a Canção Nova. E eu acompanhei tudo isso, desde 1974. Isso tudo que essa menina colocou aí realmente foi verdade. Muito bem, chegamos ao final do programa. Agradeço a vocês que vieram participar aqui ao vivo. Sejam bem-vindos na Canção Nova. E vocês de casa, fiquem com Deus. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Deus seja louvado.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.